Vamos falar sobre algo que muitas vezes causa dúvidas. O que significa estar em cativeiro à lei do pecado, como mencionado em Romanos 7:23? O apóstolo Paulo nos apresenta uma série de conceitos profundos nesse capítulo. Ele descreve 4 leis que interagem dentro de nós. A primeira é a lei de Deus, que é espiritual, santa, justa e boa, como ele declara nos versículos 12 e 14. Contudo, Paulo deixa claro que essa lei, por mais perfeita que seja, não tem o poder de nos justificar diante de Deus, Romanos 3:20, e tampouco pode nos santificar. Apesar disso, ela revela a santidade de Deus e o estado do homem. A segunda é a lei da minha mente, citada no versículo 23. Ela representa a nossa aprovação racional da bondade da lei de Deus. Em outras palavras, é a capacidade de reconhecer que a lei divina é justa e boa, mesmo quando falhamos em cumpri-la. Mas há também a lei do pecado que atua em nossos membros. Essa é uma força contrária à lei de Deus, impedindo que nossa aprovação intelectual e nosso desejo sincero de obedecer se concretizem plenamente. Como Paulo lamenta, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. Ele se sente prisioneiro dessa lei, como um cativo de guerra, incapaz de vencer por suas próprias forças. Por fim, encontramos a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Romanos 8:2. É aqui que Paulo encontra a solução para o dilema do pecado. Ele exclama: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7:25. Essa nova lei nos liberta da escravidão ao pecado e nos capacita a viver para Deus. Mas surge uma pergunta: o cristão peca diariamente? Isso se torna um hábito? A resposta está tanto em nossa experiência quanto nas Escrituras. O livro de Eclesiastes afirma: não há homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Mesmo os crentes mais dedicados são vulneráveis ao pecado, como vemos na oração de Davi. Purifica-me das faltas que me são ocultas. Salmo 19:12. Atos cometidos por ignorância ainda são pecados e precisam ser confessados a Deus. Contudo, não devemos permitir que o pecado tenha o controle em nossas vidas. Davi também orou: guarda o teu servo dos pecados presunçosos, para que não me dominem. Salmo 19:13. E Paulo exorta: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6:12. A chave para vencer está em nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6:11. Isso significa viver diariamente com a consciência de que fomos separados do pecado pela morte e ressurreição de Cristo. Quando falhamos, temos a promessa de 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ordem do Senhor para a mulher apanhada em adultério continua válida para nós hoje. Vai e não peques mais. João 8:11. E o que dizer de Romanos 6:11, que afirma que estamos mortos para o pecado? Esse versículo nos desafia a considerar nossa posição em Cristo como algo que deve impactar nossa prática diária. Assim como Cristo morreu para o pecado de uma vez por todas e vive agora para Deus, somos chamados a viver uma vida que reflete essa realidade. Nosso batismo simboliza essa identificação com Cristo na morte e ressurreição, marcando a separação definitiva do pecado. Isso não significa que o pecado seja eliminado, mas que sua influência foi quebrada. Como crentes, devemos rejeitar qualquer forma de pecado e viver para a glória de Deus. Isso é possível porque em Cristo temos todos os recursos necessários para vencer. Por fim, uma reflexão sobre a justificação. Romanos 5:19 nos lembra que, assim como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Adão trouxe a condenação, mas Cristo trouxe a justificação. Isso significa que nossa posição diante de Deus é fundamentada na morte de Cristo, não em nossos atos. Fomos feitos a justiça de Deus nele, 2 Coríntios 5:21. E isso nos garante a paz com Deus e a esperança de uma vida vitoriosa. Que essas verdades fortaleçam nossa fé e nos impulsionem a viver para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.